Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos. Eu tenho um texto aqui, tá lá em Mateus, capítulo 27, versículo 30, que nos diz o seguinte. Só o último versículo dessa passagem, segundo a divisão bíblica aqui. Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Tem o 31 também. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. É uma cena muito forte, não é verdade? E quando a gente pensa que o próprio Deus veio à Terra e escolheu passar por tudo isso para que se cumprisse as ordenanças da lei naquela cultura, né? Um corte na cultura, na história. Mas para Deus se revelar no meio de nós, para que nós fôssemos resgatados do império das trevas, da condenação que a própria lei nos dava, para que tenhamos o Espírito Santo, porque Jesus foi e disse: eu vou, para que venha o Consolador. Aquele que habitará com vocês, estará com vocês até a consumação dos séculos. Há quem não acredite. Olha, acreditar em Jesus, querer viver de acordo com a palavra, vai exigir de cada um de nós renúncia. Vai exigir vigilância, vai exigir que nós conheçamos a palavra de Deus, que nós vivamos uma vida refletida, não uma vida, o cabelo na minha boca, não uma vida de qualquer jeito, sabe? Tudo que nós virmos à nossa volta, tudo que nós presenciarmos, tudo que nós escolhermos, terá que passar pelo alinhamento da palavra de Deus. E a maioria das pessoas não querem isso. Às vezes vão fazer isso em momentos de limite, de aperto, principalmente quando vem uma doença, quando há uma ameaça de morte, onde não se tenha onde correr atrás, onde o dinheiro não vai dar mais. Por mais que você tenha dinheiro, quando a Covid veio, pessoas podres de rica tiveram de recorrer, não tinha o que fazer, o dinheiro não ia resolver, não ia trazer a solução. Então, amados, essa imagem aqui e tantas outras que a gente vê na história, que a gente vê em séries, em filmes, nos revelam um pouco da dor que Jesus passou pelas nossas vidas. Nós estamos diante, né? Você está diante da tela, que está diante, né, de um aplicativo, está aí assistindo, está aí ouvindo. E nós, o tempo todo que nós estamos na rede, que nós estamos conectados, Deus tem nos permitido fazer várias reflexões, sermos levados a coisas através da ciência, da psicologia, da terapia, da psicanálise, da neurociência. E é um embate tão grande, você já parou para observar? Um fala daqui, o outro combate dali. Nosso Deus! E só Jesus realmente, só o Espírito Santo, para nos levar a conclusões, a reter aquilo que é bom e dispensar aquilo que realmente não vai nos acrescentar nada. É necessário que as coisas passem pela peneira, né? A peneira bíblica. É uma das primeiras peneiras, né? É a peneira do amor, depois vem a da verdade. O amor, aquilo que não é fruto do amor, aquilo que não preserva, aquilo que não protege, aquilo que não respeita, aquilo que não impõe limites, sabe? E dá uma fila aí de coisas. Não vai nos fazer bem, né? Eu tenho assistido muitos vídeos falando, né, da primeira infância, que a criança, né, vai estar sempre em nós. Mas por que dizem isso? Né? Porque tudo aquilo que nós vivenciamos até a idade da razão, que é os 7 anos, né, é o primeiro tempo, né, da nossa formação cerebral. E muitos vão carregar muita coisa aí não tratada pela vida toda. Mas nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo, que é capaz de nos lavar, mediante um processo, mediante estarmos conectados, aliançados, sabe, num apoio, né? E que apoio seria esse? Para mim, esse apoio é a igreja, tá? Primeiramente a igreja, mas através da igreja também. Através das lições de espiritualidade, né, bíblicas, com base na Bíblia, nós vamos encontrar também coisas que podem nos ajudar
terapeuticamente, podem nos levar a esse autoconhecimento, essa conscientização. A gente precisa estar consciente. Precisamos admitir, precisamos recordar, precisamos reprocessar tudo para redirecionar, porque muitas vezes estamos com lixo emocional guardado, com coisas que não valem a pena a gente segurar, sabe? E às vezes nos castigamos muito, nos culpamos, exigimos de nós perfeccionismo, não entendemos os processos pelos quais nós passamos, que nos feriram, que nos fizeram desacreditar de nós mesmos, que nos fizeram nós querermos ser perfeitos para agradar, sabe? Ao passo que muito da insegurança, muito daquilo que a gente tanto se cobra, são coisas que nós deixamos de aprender na infância, sobre o valor próprio, sobre recebermos o amor da família, porque às vezes fomos gerados, gestados, concebidos, educados numa família disfuncional. O próprio nome já diz. Uma família que não funciona, que não vai nos proteger. E detalhe muito importante, que eu não sei nem se posso chamar de detalhe. Não adianta a gente querer cobrar, se ressentir daquelas pessoas que não nos deram aquilo que a gente precisava. Aquilo que Deus fez como projeto de vida para nós. Se nós entrarmos numa de cobrar, ressentir, nós vamos repetir a mesma história. Vamos ficar no mesmo círculo vicioso. Já ouviu falar aquela expressão, cachorro andando atrás do rabo? Já viu? Eu já vi. É uma coisa, a gente até ri, que não faz sentido nenhum. Então, amados, que nós possamos, diligentemente, com a ajuda do Espírito Santo, sermos conduzidos a comunidades de fé, a pessoas, a amigos, a líderes, que possam validar toda a nossa dor, validar tudo aquilo que a gente precisa duvidar que está aqui, sabe? Como barulho. Não é tudo que a gente vai jogar fora, obviamente que não. Nós temos coisas boas. Fazendo-se um inventário das nossas emoções, de tudo. Tem coisas muito boas. Nós não somos só fracassos, coisas que não deram certo, escolhas erradas. Tem coisas boas também. Precisamos estar atentos a essas coisas boas, porque nesse momento de nós fazermos esse inventário, se a gente colocar só coisa ruim, a gente vai descer. Vai para debaixo do tapete, depois vai ser difícil sair de lá. Então nós temos também coisas boas, sabe? Não são só coisas ruins, mas aquelas coisas que não são boas. Jesus, o poder da cruz, o poder do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele é capaz de nos resgatar desses lugares difíceis, desses lugares escombrosos que os nossos traumas, as nossas emoções nos levaram. E aí estaremos na igreja, estaremos juntos para louvar, adorar o Senhor, não apenas por religiosidade, por obrigação, por cumprir protocolos, mas sim porque nós fomos resgatados. E porque Deus nos dá esperança de dias melhores, de reconstrução de histórias, sabe? De cumprimento daquele propósito primeiro que Ele fez para as nossas vidas. E que nós escapamos dele ou deu ruim, mas Ele é aquele que nos tira das nossas cavernas emocionais, das nossas dores e nos conduz a lugar de luz e cumpre todos os propósitos que Ele tem para nós, porque Ele tem. Ninguém está aqui por um acaso. Ninguém veio aqui acidentalmente. E podemos, com a ajuda dele, pegar todo o nosso histórico de vida e transformar em tesouros, sermos testemunhos vivos, pontes, para amenizar a dor de tantas outras vidas que estão por aí. Amém? Se assim você quer que seja, reflita. Hoje é dia de pensar. O único dia que nós temos é hoje. E é no hoje que nós refletimos, que nós pensamos. E que nós podemos ouvir a voz de Deus, sabe? Como diz a palavra, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, e eu vos darei descanso. E Ele dá, porque Ele nos ama. Ainda que nem nós mesmos estejamos conseguindo nos amar, Ele nos ama. Ele está com a mão sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corações, sobre a nossa história, passado, presente e futuro.
E Ele é aquele que é o dono do milagre. E muitos de nós precisamos de milagres, de ressignificações nas nossas vidas, sabe? Para perdoar, para ter esperança, para reconstruir, para prosseguir em novidades de vida. Amém? Vamos orar? Eu te peço que você compartilhe esse vídeo, que você deixe seu joinha. Isso é importante para que a palavra chegue além. Então, nos dias de hoje, podemos ouvir muitas coisas, mas temos que colocar os filtros. Não podemos engolir todas as coisas. E o Espírito Santo nos ajuda nesse discernimento. Só Ele é capaz. Claro, à luz da palavra. Aquilo que não passar pelo crivo da palavra, não passará em mais nada também. Amém? Então vamos orar. Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos as nossas vidas a Ti mais um dia, gratos pela Sua misericórdia e pela Sua bondade sobre nós. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos firmeza de mente, te pedimos clareza, discernimento, a Sua orientação, Papai, para o dia de hoje, que é o dia que nós temos para viver. Também te pedimos, ó Pai, que haja salvação, que haja cura, Pai, para todo o seu povo. Quem é o seu povo? Aqueles que querem entregar a vida a Ti e viver na Tua vontade, no Teu querer. Isso não depende de religião, Senhor. Mas depende, ó Deus, de uma entrega sincera, Pai. De um amor genuíno que só existe em Ti, Deus. Ensina-nos a Te buscar, a Te amar, a viver em disciplina de oração, de perseverança, de busca, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.